povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos nesta noite. Vamos se assentar, vamos ficar bem à vontade. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite. Eu quero estar chamando o pessoal do louvor aqui já, que é para estar adiantando esta situação. Sejam muito bem-vindos. Você que está pela primeira vez nessa igreja, nesta noite, seja muito bem-vindo. Você que veio aqui contra a sua vontade, seja mais bem-vindo ainda, porque você está contrariando a si próprio. E tem um ditado que diz que vencer os outros é fácil, difícil a gente vencer a si próprio. Então, meus parabéns para você. Seja bem-vindo. Enquanto os guris se preparam aqui, esta excelência de louvor, eu quero contar algo que eu escutei e que gostei muito, que disse assim: eu como sou muito feminista, eu sou muito feminista mesmo, eu acho que as mulheres estão muito por cima, e tem que ficar mesmo. Muito bem, aí eu escutei o seguinte, que daí o casal, ele dizia para ela: minha querida, eu te escolhi porque você é muito bela, mas você é muito burrinha. Todo dia, você é linda, escolhi você pela sua beleza, mas você é muito burra. E ela foi se cansando, aquela burrice de pessoas, ela foi se cansando. E um dia ela disse: pois é, querido, pois, escute bem as mulheres, viu? Meus parabéns, inclusive, para as mulheres mesmo. Aí ela disse: querido, Deus me fez assim, bela, me fez assim, bela, linda, linda mesmo, para que você me escolhesse. E me fez burrinha assim, para que eu escolhesse você. E tem um fundo de verdade nisso, né? Porque a Bíblia diz que pode alguém ir contra a sua própria carne, por exemplo, né? Então, ela era metade dele. Ele era o inteligente, como pode ter um tão inteligente e o outro tão burro vivendo junto? Amém? Vamos pensar nisso, queridos. Amém, Bruno? Jesus dos crentes. Que é isso? Vamos colocar de pé nessa noite. Tá linda essa igreja, viu? Tá linda porque você é lindo. Amém? Quantos recebem que são lindos? Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus que está aqui nessa noite, amém? Se tem igreja do avivamento nesse lugar, libere um brado de vitória ao nome dEle. Oh! Queremos adorar ao Teu santo nome, Senhor. Elevar o Teu santo nome lá no céu, porque o Senhor é digno. Levante sua mão direita assim ao céu. Comece a buscar a presença do seu Deus aqui nessa noite. Comece a chamar a presença dEle, para que venha sobre você e para que Deus possa nessa noite ser exaltado, engrandecido através do nosso louvor. Abra o seu coração e cante louvores a Ele. Digno é o Cordeiro, Sim, Senhor, que foi morto. Santo, Santo Ele é. Santo, Santo Ele é. Oh, um novo cântico a Ti, Senhor, a Tua igreja te exalta. Um novo cântico Ao que se assenta ao que se assenta sobre o trono no céu. sobre o trono do céu. Oh, levante a sua voz e declare: digno é o Cordeiro Digno é o Cordeiro, que foi morto. que foi morto. Santo, Santo Ele é. Santo, Santo Ele é. Oh, levantamos um novo cântico a Ti, Senhor. Um novo cântico ao que se assenta Sobre o trono no céu. sobre o trono do Oh, levantamos nossas vozes para declarar que Tu és santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação canta
canção para o seu Senhor que está neste lugar. Está vestido Do arco-íris. do arco-íris. Senhor, Som de trovão, luz e relâmpago. dê louvores aqui, digno. Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Declare que Ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Sim, que Senhor. era e há de vir. Com a criação nós cantamos a Ti. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Sim, Senhor. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos. Santo, santo, santo é o Senhor que está nos céus, acima de todas as coisas. Maravilhados ficamos contigo, Senhor. Extasiado, Sim, Jesus. eu fico a ouvir teu nome. Levantamos nossos corações na tua presença. O Senhor que é Deus poderoso, o Senhor que é Deus maravilhoso, recebe nossos corações abertos nessa noite. Abra o seu coração, eleve o seu coração na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que ativa os sinais do seu reino em meio ao seu povo. Declare: maravilhado, extasiado eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, Sim, Senhor. extasiado, Jesus, eu fico a ouvir teu nome. diga a Ele que o nome dele é força. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Aleluia! Santo, santo, santo. Este Senhor é santo. E se tem alguém vivo neste lugar, celebre ao Deus Santo nesta noite. Dê aplausos a Ele. Libere brados, 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 brados de um povo vivo que também é santo. Aleluia! Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação cantamos a Ti, Senhor. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Diga santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação cantamos, Senhor. Com a criação eu canto Louvores a Ti. louvores ao Rei dos Reis. Uou! És tudo para mim e eu te adorarei. Somente os que adoram ao Senhor se expressem na presença de um Deus vivo e uma igreja viva, santa, que celebra os sinais do seu reino em meio ao seu povo. Aleluia! Te adoramos, Senhor. Diga comigo: Jesus, Jesus, eu te adoro. Amém. Olha para quem está ao seu lado, diga: adore a Jesus. Deus é maravilhoso, não é? Queria falar algo para você nessa noite. Neste próximo sábado aqui na igreja, a Rede de Jovens vai estar realizando a 6ª Noite de Talentos. Amém? Quem já veio numa noite de talentos aqui? É bênção, não é? Nós vamos estar
realizando então a 6ª noite de talentos. Vai estar linda, é para toda a igreja vir. Os ingressos estarão à venda ali na porta, R$3 o ingresso, para a gente poder levantar os custos da ornamentação aqui. O templo vai estar lindo, uma grande festa que a rede de jovens da Igreja Batista vai estar realizando aqui neste lugar. Então semana que vem, sábado às 7 horas, às 19 horas, no final do culto, a Jéssica vai estar lá no fundo com os ingressos para quem já quiser garantir, senão vai ter ingressos à venda aqui na hora também. Amém? Tem rede de jovens do avivamento nesse lugar? Eu quero um brado de vitória dos jovens do avivamento. Amém? Vamos celebrar o Senhor dizendo assim para Ele, ó: te exaltamos, Senhor, Todo-Poderoso. Adore a Ele, aquele que era e que é e que há de vir. Só Tu és digno, Senhor, só Tu és digno. Só Tu és digno, nosso Deus, Criador do universo, de receber, Senhor, de receber a glória e a força para todos sempre. Declara a Ele, te exaltamos. Senhor Todo-Poderoso, cante isso a Ele, aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que é, Sim, Senhor, que é e que há de vir. levante a sua voz e declare: só Tu és digno, Só Tu és digno, nosso Deus, nosso Criador Deus, do universo, Criador do universo, de receber a glória e a força de receber a glória e a força para todos sempre. para todos sempre. Levante a sua voz e declare: te exaltamos, diga a Ele, te exaltamos, Senhor Todo-Poderoso, aquele que era,
coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade vieram a existir. Quem sabe cante isso a Ele. Todas as coisas tu criaste sim, Jesus, por causa da tua vontade vieram a existir. Comece a pensar em todas as coisas. Todas as coisas, Todas as coisas tu criaste. Todas as coisas Ele criou. Por causa da vontade dEle vieram a existir. Vieram a existir. Declare isso a Ele com adoração. Todas as coisas, sim Senhor, tu criaste sim, Jesus, Por causa da tua vontade vieram a existir. Amém. É uma linda oração ao Senhor, declare amém. A tua igreja está neste lugar viva e verdadeira, Senhor. Amém. A tua igreja entra em adoração em meio aos louvores, Senhor. Amém. Todas as coisas, porque todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade. Diga a Ele, vieram a existir. Levante a sua voz, igreja, e declare: todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade vieram a existir. Levante sua mão direita ao céu e declare isso. Todas as coisas tu criaste sim. Adore Ele. Por causa da tua vontade vieram a existir. Declare isso. Todas as coisas tu criaste sim, Por causa da tua vontade vieram a existir. as mulheres do avivamento declarem isso. Que todas as coisas tu criaste sim. Sim, Por causa da tua vontade vieram a existir. os homens do avivamento declarem isso. Porque todas as coisas tu criaste, por causa da tua vontade vieram a existir. A igreja do avivamento declara isso ao Senhor Santo. Porque todas as coisas tu criaste sim. Diga a Ele, por causa da tua vontade, sim Senhor, vieram a existir. Declare isso. Todas as coisas, Jesus, tu criaste sim. Levante a sua voz e adore Ele. Vontade vieram a existir. Todas as coisas, Jesus, tu criaste sim. Por causa da tua vontade, vieram a existir. Todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade vieram a existir. Todas as coisas o Senhor criou. Ele veio ao nosso encontro nessa noite para declarar que Ele criou todas as coisas. Ele criou eu e você. Ele criou um meio para que eu e você nos aproximássemos dEle. Ele criou este meio através da cruz, através do seu Filho sendo entregue, pregado no madeiro. Nessa noite o Senhor vem nos consolar. Nessa noite Ele vem entregar aos nossos corações o consolo que vem do céu, declarando a nós que Ele criou todos os meios para que fôssemos dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas.
Nessa noite, igreja do avivamento, quebre o seu coração na presença dele. Em meio aos louvores, comece a falar com ele. Em meio aos louvores, comece a entregar o seu coração, a sua vida. Em meio aos louvores, comece a entender que o Espírito Santo dele está nesse lugar, fazendo a diferença na minha e na sua vida. Eu não sei se você está aqui a primeira vez essa noite, se faz tanto tempo que você está, mas se expresse na presença dele. Vieram a existir, porque todas as coisas tu criaste, sim, Senhor, por causa da tua vontade, vieram a existir. Glória a Deus, amém, amém. Vamos ler a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 11. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 até o 11, que diz a palavra assim. Podemos ficar de pé para essa leitura? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém? Põe a mão no seu coração e diga comigo: Pai, estamos diante da Tua palavra e eu abro a minha mente para receber a Tua instrução. Eu abro o meu coração para receber como verdade a Tua palavra, a Tua revelação. E eu abro o meu espírito para ser tocado pelo Teu Espírito, para viver a Tua palavra. Glorificado
seja o nome santo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso àquele que vive e reina. Podem sentar-se. O reino, um sinal do reino é consolação. Porque o reino de Deus é um reino de pessoas que são consoladas. Quem de nós não precisa de vez em quando ser consolado? Todos nós. Todos nós temos carências. Todos nós temos momentos em que nós ficamos mais sensíveis por causa de algum acontecimento. E essas palavras que nós lemos aqui, queridos, foram palavras escritas por um homem que soube o que significa sofrer. Alguém que experimentou, aqui como ele mesmo diz, experimentou a sentença de morte. Foi perseguido, foi açoitado, foi preso, foi apedrejado, foi dado como morto. Então, ele podia falar sobre consolação, porque ele aprendeu o caminho da consolação, passando primeiro pelo caminho do duro, caminho difícil do duro sofrimento. E, queridos, ele começa dizendo como, baseado em que ele foi consolado. Então, versículo 3 aqui que nós lemos diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o fundamento da sua consolação, que está baseado nos atributos, está baseado no caráter do Pai Celestial, que é dito aqui como o Pai de misericórdias. Então, o Pai de misericórdia, querido, é quando você mereceria receber um castigo, mas você não é castigado. Deus deixa de aplicar aquele castigo que era merecido. Ele age com misericórdia. Quantas vezes será que Deus ele foi lá e pegou a vara do açoite, e quando ele veio para açoitar, ele pegou e levou de volta e guardou a vara do açoite que nós merecíamos, mas ele, por sua misericórdia, ele não aplicou? O Salmo 103, a partir do versículo 8, é um salmo que fala sobre as misericórdias do Senhor. O Salmo capítulo 103, que diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e muito benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o ocidente do oriente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Diga comigo assim: a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade
Diga mais uma vez: a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. O nosso Pai é cheio de misericórdia. O nosso Pai é cheio de misericórdia. Então, de repente, você possa estar passando por uma situação difícil. Às vezes a gente pensa, mas por que isso está acontecendo comigo? Às vezes a gente pensa assim, será que Deus, Ele se esqueceu de mim? Ou às vezes a gente pensa assim, será que Deus não vai me castigar? Às vezes a gente faz coisas que a gente sabe que não deveria fazer. E a gente fica se aprontando as costas, já chega viradinho para Deus, para dizer: Deus pode bater. E Ele vai dizer assim: filho, você está perdoado porque Ele é Pai de misericórdia. Se tem alguém que sabe perdoar, que sabe dizer assim: você merecia, mas eu vou recolher a minha mão contra ti, esse é o Pai Celestial. Você sabe de alguém que tem misericórdia por ti? Esse alguém é o Senhor, é Pai de misericórdia. Diga: o meu Deus é Pai de misericórdia. E Ele é Deus de toda consolação, diz ali o versículo 3. Deus de toda a consolação. Sabe o que é consolar? Consolar é dividir a dor, é repartir a dor, é passar o óleo onde há feridas, o remédio para a cura. Assim é o nosso Pai, é Pai de toda consolação. Jesus, em João 14:16, Ele disse assim: eu vou enviar o Consolador, que Ele vai estar com vocês para sempre. Para sempre. O nosso Pai enviou o seu Filho. O Filho enviou o Consolador para estar para sempre conosco, porque Ele sabe das nossas carências. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós necessitamos constantemente de cuidados especiais. Posso ouvir um amém? E por isso Ele enviou alguém que se chama Consolador, o Espírito Santo. Para sempre. Não é de vez em quando, é para sempre. Amém? Então Deus sabe que precisamos de cuidados. E Jesus, quando os seus discípulos entraram em pânico, Ele chegou na presença deles e disse: calma, gente, isso já vai passar. E ordenou os ventos, e ordenou o mar, e tudo se acalmou. Porque é alguém que sabe consolar. Amém, queridos? Diga: meu Jesus sabe consolar. A Bíblia diz que não existe força que pode nos arrancar do amor de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, versículos 37 a 39. Nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. O Pai de consolação, querido, Ele nos consola porque Ele nos ama. Você está aqui hoje à noite, talvez você diria assim: o que eu mais precisava de Deus era uma palavra de consolo. E hoje o Senhor, pelo seu Espírito Santo, está neste lugar, dando palavra de consolo. Ele já está falando com o teu espírito e consolando o teu espírito. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus falou para os discípulos assim: vocês vão passar por aflições. João 16:33. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês passareis por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra ali, queridos, no grego é tlipsis. Aflição é tlipsis. Era a força usada para esmagar a uva. Aflição. É a palavra usada para esmagar a uva, para que ela fosse transformada em vinho.
eclipses. O preço da uva, você vai no Giasse, o preço da uva é muito caro. Amém? É caro comer uva hoje. Mas o vinho é muito mais caro ainda. A gente está fazendo a ceia com suco de uva, mais barato. A uva, queridos, a fase da uva é passageira. O vinho, quanto mais velho, melhor, mais caro e melhor. Se você está passando por aflição, é porque você está sendo transformado de uva em vinho. Posso ouvir um amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? E sabe por que Ele permite, então, que sobre nós venham as aflições? Vamos voltar lá para o livro de 2 Coríntios. Ele tem propósito, diga, Deus tem propósito com as tribulações. No versículo 4 e 5 diz assim, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Diga comigo, é Ele. Diga mais uma vez, é Ele. Não ouvi ainda, diga, é Ele. Diga, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Então é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Sabe por que o Senhor permite que você passe por tribulações? Ele quer te usar para consolar outras pessoas. Amém? Você passa para que outros não passem. Ou você passa para que outros tenham a sua ajuda. Por que você acha que surgiu aqui na igreja, pelos irmãos aqui, a associação Uma Nova História? Ela surgiu porque houve uma necessidade. E aqueles que mais se empenharam são aqueles que mais sofreram e os que mais receberam consolo justamente nessa área. Lá em São Paulo tem um lugar chamado Cracolândia, que hoje está sendo transformado em Cristolândia. Eu fui ver o testemunho do pastor Humberto. Quem era esse hoje pastor Humberto? Um ex-drogado. Uma pessoa jogada às baratas. Hoje, um pastor líder de avivamento, homem de visão, capaz de ir onde poucos se dispuseram a ir. Ele disse assim, um dia, um traficante disse para mim, eu cuido dos meus melhor do que vocês cuidam dos seus, porque eu atendo eles 24 horas por dia. O pastor disse assim, de hoje em diante, a igreja vai estar aberta 24 horas por dia. Hoje, depois de 5 anos, mais de 1.500 pessoas recuperadas por meio daquele ministério. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Porque é lógico, quando você passa por uma situação, você passa a entender melhor aquele outro que passa. Jesus entende o ser humano, porque ele esteve aqui na terra e viveu como nós vivemos. Vocês acham que Jesus, ele entende sobre traição? Entende ou não entende? Entende, ele foi traído também. Será que ele entende a vida dos enteados? Ele entende a vida dos enteados, porque o pai dele estava no céu. José não era o pai biológico dele. Ele foi um enteado. Será que ele entende o sem-teto?
os que não têm onde morar. Leia lá em Mateus 8:20, que diz assim, tinha um homem que queria segui-lo, ele disse assim, venha, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Ele entende os que passam necessidade. Será que ele entende aqueles que são rejeitados pela família? A Bíblia diz lá em João 7,5, que nem os seus familiares, nem seus irmãos criam nele. Imagina só, ele pregando para todo mundo e os irmãos dele não criam nele. Mas ele prosperou. Será que ele entende os que são rejeitados pela família? Será que ele entende os desprezados da terra? A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. É como se ele batesse numa casa e aquela casa ficasse fechada. Sabe quando alguém buzina lá na frente, bate palma, bate na porta e você fica quietinho, não querendo dizer, se mostrar que você está lá dentro, que não quer receber ninguém? Pois Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então ele pode entender os que são rejeitados, desprezados. Será que ele entende aqueles que foram deixados de lado pelos seus melhores amigos? Quando Jesus mais precisava, quando ele estava em agonia orando lá no monte, e que suava gotas de sangue, o que é que os seus discípulos estavam fazendo? Puxando um ronco. Jesus voltou lá onde eles estavam, de repente Jesus queria, um abraço. Mas eles estavam dormindo. Quando ele foi levado lá na cruz, momento de agonia, de total desprezo de todo mundo, os discípulos escondidos, fugindo, um ou dois ali presentes, tanto que Jesus fala para João, com Maria e com João, cadê os outros? Será que ele entende os que são deixados de lado pelos amigos? Será que ele entende aqueles que passam por tentações? Ele foi tentado, querido, foi tentado pelo diabo pessoalmente. Ele não foi tentado com uma tentaçãozinha, foi tentado com tentações grandes, profundas, fortes, a ponto de aquela tentação querer derrubar, queridos, querer derrubar o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Foram tentações para derrotar, queridos. Não foram pequenas tentações para cometer um pequeno pecado. Foi tentações para derrotá-lo, para que o projeto de salvação não se concretizasse. Será que ele entende aquele que passa por tentações? Será que ele entende os que são perseguidos? Ele pode te consolar. Posso ouvir um amém? Amém. O que você passa, ele passou, ele te entende. Então ele é capaz de consolar outros, porque ele mesmo passou pelo processo, pelo caminho do sofrimento. Mas não só, queridos, não só para consolar outros, mas também para estimular outros. Aqui no versículo 6, estamos lá em 2 Coríntios 1,6. Diz aqui, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim o sereis também da consolação. Então, se você pode passar por uma situação difícil, o apóstolo Paulo disse assim, já passei, já fui consolado, aquilo que eu passei serve de estímulo para vocês também passarem tanto o sofrimento
quanto à consolação. Se eu fui consolado, vocês também serão consolados. Então existe uma esperança, um estímulo. A palavra de Deus diz, lá Paulo falando de suas experiências, em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Ele diz assim: irmãos, eu quero ainda que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias, o fato dele ter sido preso, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, a tentativa dos religiosos, dos políticos, era calar aquele homem e calar o progresso do Evangelho. Mas quanto mais tentavam calar, mais, eu diria assim, mais eles abriam a boca. Quanto mais aquele apóstolo era conduzido a lugares difíceis, de pressões, preso. O que aconteceu quando ele estava lá preso? Ele entrou em depressão, né? Foi lá no cantinho choramingar da vida. Lamentar que a coisa estava terrível, estava muito difícil. Diz a Bíblia que ele e os seus companheiros cantavam. Aqui ele diz assim, que toda a guarda pretoriana, aqueles, vamos dizer assim, todos aqueles policiais que estavam envolvidos em guardar aquele presídio onde ele estava, ouviram a palavra por meio dele. Então ele via em toda a sua situação, ele via uma oportunidade para pregar o Evangelho. Deus enviou ele lá para o presídio, para ser preso. Ele não merecia estar lá, mas ele foi. E ele não reclamou de Deus. Por quê? Porque ele sabe que em toda tribulação há um propósito de Deus. E ele disse assim: estou aqui porque o Senhor quer que toda essa guarda ouça do Evangelho. E os presos ouviram o Evangelho. E a Bíblia diz, numa circunstância, que o carcereiro e toda a sua família creram no Senhor e foram batizados. Então, somos consolados para estimular outros. Você pode passar por situações difíceis, mas o Senhor vai te consolar e você vai ser usado para estimular outras vidas. Diz a Ludmila numa canção, diz assim: se você não desistir, é para minha inspiração, para também permanecer fiel e firme. Amém? Conta que um passarinho fez um ninho lá na árvore, e veio um vendaval, e arrancou o ninho do passarinho, e caiu o ninho lá no chão. Aí chegou o poeta lá, olhou aquele ninho, coitado daquele passarinho, se esforçou tanto, trabalhou, veio o vendaval e derrubou. Agora, que será daquele passarinho? Coitado do passarinho. Ele olhou para cima, o passarinho já tinha feito o novo. Tem gente que fica lamentando o ninho caído, mas tem gente que constrói ninho novo. Posso ouvir um amém? Amém. Um grito de júbilo, um forte aplauso ao Senhor, um forte aplauso àquele que nos consola, que nos leva para novas vitórias. O Senhor vai te deixar passar por situações para tratar do teu caráter, para tratar de tua vida e para você ser estímulo para muitos outros. E você que recebe e crê, dê um grito de júbilo e um forte aplauso àquele que vive e reina. Para mais ainda, versículo 8 diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Escuta o que ele diz aqui:
porque foi acima das nossas forças. Qual é o tamanho dessa tribulação? Acima, diz ele, acima das nossas forças. Você já passou por alguma coisa que você disse assim, isso aqui é acima da minha força? Ele diz aqui, queridos, foi a tribulação, foi tamanha, foi tão grande, que foi acima das nossas forças, a ponto, diz aqui, ó, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte. Para quê? Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Você sabe o limite? Você sabe o limite que Deus permite que um homem, que um discípulo de verdade, ele chegue? Eu vou dizer para os amados aqui, vivemos vidas tranquilas. Nossas tribulações são tribulações. Mas você já ficou desesperado a ponto de pensar, eu vou morrer agora, nessa situação aqui, eu vou morrer. Tamanho o desespero que você pensou, eu vou morrer. A Bíblia diz que Paulo, ele foi apedrejado a tal ponto, arrastaram ele para fora e deram ele como morto. É sobre isso que ele está falando. Desesperado da própria vida, apedrejado, que parecia, foi dado como morto, parecia que tinha morrido. Mas a palavra dele é a seguinte: tivemos a sentença de morte para não confiarmos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Quanta coisa a gente sabe fazer, né? Quanta capacidade nós temos. É ou não é? Somos pessoas inteligentes. Alguns aqui bem estudados. Cheios de sabedoria, de experiências. Podemos confiar em nós mesmos, né? Sabe? Às vezes, a necessidade que nós temos é a necessidade de mais tribulação, para que nós aprendamos em quem verdadeiramente devemos depositar a nossa confiança. E essa confiança, ela não deve aumentar em nós. Essa confiança deve aumentar em Deus. Posso ouvir um amém? Amém. E se somos consolados agora, queridos, é porque existe uma garantia de que seremos consolados. O apóstolo Paulo também diz em Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Lógico, apedrejado, açoitado, preso, perseguido, caluniado, arrastado para lá e para cá. Para mim, viver é Cristo, morrer. Se me disserem que amanhã eu vou morrer, já vou fazer a festa hoje antecipada. Morrer é lucro, diz ele. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei nem o que escolher. De um lado e de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Um homem podia falar isso. Por quê? Porque aprendeu o caminho da consolação e sabia o que o aguardava do outro lado. Lá em Apocalipse capítulo 21, mostra como vai ser o outro lugar. Diz aqui a palavra, novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com ele, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Isso é tudo coisa de agora. Aquilo que nos causa tribulação, sofrimento, dor, choro, lágrima, isso tudo vai passar. Amém? Capítulo 22 diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Quem já olhou aqui o poço aqui do Belizone, aqui, o açude de Belizone? Coisa linda, né? Azul, verde, coisa assim, dá vontade de pegar. E botaram uma placa que não pode entrar. Lá no céu, diz a Bíblia aqui, que vai correr o rio de água viva, brilhante como cristal. Eu quero ver esse lugar. Eu quero ver esse tipo de água, que não vai precisar de filtro, é brilhante como um cristal. Já imaginaram? Que coisa maravilhosa! Sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Se você vai ali na praça, tem aquelas árvores. Eu gosto de árvore. Hoje fomos lá no ermo, né? Árvore. Planta, coisa linda. Eu disse, Zica, que coisa maravilhosa morar assim no interior, com árvore. Eu nasci embaixo de uma árvore, eu acho. Eu gosto de árvore, gosto de subir. Quase que eu subi, eu fiquei um pouco de... Pessoal, o que o pessoal ia pensar de eu subir na árvore? Mas estou com saudade de subir na árvore. Mas lá vai ter o que? A árvore da vida. A árvore da vida que produz 12 frutos. 12 frutos, é um para cada 12. Os 12 de Jesus com seus 144, vai ser uma maravilha. 12 frutos. Dando o seu fruto de mês em mês, todo mês vai ter fruto, e as folhas da árvore são para a cura dos povos, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aplauso ao Senhor? Você sabe, esses dias eu ouvi uma frase assim, o homem dizendo assim: 5 minutos da alegria de adoração vale mais do que 5 dias de balada. A grande propaganda é das baladas, vão e se divirtam, vão, e não conhecem, não experimentam a verdadeira alegria da adoração ao Senhor, pois lá no céu vai ser dia e noite, vai ser êxtase, dia e noite, alegria tremenda, seus dentes vão ficar sempre expostos, o coração vai estar sempre a 1000. As suas palmas serão intensas. O céu vai ser um fervor diário, completo, intenso. A glória do Senhor tomando aquele lugar. Você pode entender e almejar isso de todo o seu coração. Vale a pena. Vale a pena se o Senhor tiver uma tribulação para te dar, para que você possa aprender os caminhos da confiança nele. Diga, vale a pena. Tudo nessa terra vale a pena por causa daquilo que nos está preparado. E o Senhor Jesus disse assim: eu vou preparar o lugar para vocês. Vou preparar. O desenho já está feito. Mas a construção não está pronta. Quando ela estiver, o Senhor mesmo virá dos céus,
ao som da trombeta, ele descerá do céu, os que estiverem morrido ressuscitarão, e os vivos serão arrebatados para estarem para sempre com o Senhor. Diz a palavra: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Então nós precisamos aprender a confiar nele. Nós precisamos aprender o caminho da intercessão. Olha o que diz ali no 2 Coríntios, voltando lá para o texto. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Diz assim: ajudando-nos também vós, com quê? Com as vossas orações, a nosso favor. Para quê? Para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então o Senhor está dizendo aqui que a oração, ela tem resultado. Um ora pelo outro, e Deus é glorificado. Diz aqui, são dadas graças a Deus a respeito daqueles que são libertados. Porque para que haja gratidão, queridos, precisa ter oração. Para que haja agradecimento, é necessário que haja pedido. Tem gente que diz assim: eu só tenho coisa para agradecer. Mas tem gente que tem para pedir, e aquele que pede e recebe, glorifica. E o Senhor está dizendo aqui: igreja do avivamento, vocês precisam interceder mais, vocês precisam orar mais, para que haja mais resposta, para que haja mais resultado, e para que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado. Então é tempo de orar, é tempo de pedir, é tempo de interceder, para que venha, para que desça o consolo do céu. Amém, queridos? Quantos precisam do consolo do Pai? Quantos precisam resolver um problema? Quantos precisam acalmar o seu coração? Quantos estão precisando de um óleo sobre a sua ferida? Nosso Pai, nesta noite, quer tomar você em seus braços. Ele quer dar palavras de consolo, quer dar palavras de estímulo. Tomar nas próprias mãos a tua causa. O Senhor disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor nessa noite quer tomar a tua causa. Enquanto nós escutamos essa canção, queridos, você vai colocar na presença do Pai aquilo que está te afligindo, aquilo que está doendo, aquilo que está atrapalhando o bom andamento da tua vida espiritual. E o Senhor vai pegar nas mãos dele a tua causa e vai começar a agir a teu favor, porque Ele quer que você coloque na sua presença, a fim de que sejam dadas graças a Ele, e o seu nome será glorificado, você será abençoado, virão os benefícios do céu, mas o Senhor será glorificado. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, vinde a mim, lança teu fardo sobre mim. Eu sou Yeshua, teu amado, sou tua cura, sou teu descanso e tua unção. Vinde comer,
a mim. Vinde a mim, lança teu fardo, lança teu fardo sobre mim. Eu sou Yeshua, teu amado. Sou tua cura, sou teu descanso, tua unção. Vinde comer, Vinde beber, pra saciar todo o teu ser. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, diz o Senhor. vinde a mim, diz o Senhor. Vinde a mim. Ele te diz: lança teu fardo sobre mim. Sim, Eu sou Yeshua, teu amado. Sou tua cura, sou teu descanso e tua unção. vinde comer, vinde beber, Pra saciar todo o teu ser. Vinde comer, vinde beber, pra saciar todo o teu ser. Vinde a mim, vinde a mim, diz o Senhor. vinde a mim, Todo aquele que tem sede, vinde a mim e beba. Todo aquele que tem fome, venha e receba da vida que eu tenho pra te dar. eu sou a tua cura, eu sou o teu descanso, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, eu sou o teu amado, eu sou a tua força. Eu sou a tua unção. Vinde a mim, O Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação está neste lugar. Toda a tua aflição, toda a tua dor, toda a tua melancolia, todo o teu sofrimento, Ele conhece. Ele quer te pegar nessa noite no colo e dizer: filho, filha, eu conheço a tua dor, mas eu sou o teu Pai. Eu sou o Pai de toda consolação. Você não vai ficar aí caído, abatido, aflito. Eu quero te levantar. Tudo que estás passando, já estás aprendendo os caminhos do consolo, o caminho do estímulo, o caminho da confiança, o caminho da oração. E hoje eu venho do céu para te consolar, para tirar de tua mente toda essa perturbação, para tirar de teu coração toda essa dor, tirar dos teus ombros todo esse cansaço e te levantar. Você que nessa noite precisa de uma oração, essa oração será direcionada
para o teu consolo, porque o Pai está neste lugar para consolar seus filhos. E eu quero pedir que os líderes venham à frente. E a oração, líderes, nessa noite, é para consolar corações. E o Senhor vai estar consolando corações nessa noite. Vidas serão consoladas, fardos serão depositados ao chão. O peso, a dor, a doença de corpo, de alma e de espírito serão removidas, porque o Pai que sabe consolar, o Pai das misericórdias, vai operar de modo sobrenatural neste lugar. Você não vai sair daqui mais triste, pesado, porque há um Deus que alivia toda a dor. Receba. Você que precisa de algo dos céus, venha aqui à frente. Enquanto os irmãos estiverem orando aqui, eu quero pedir que as crianças e os pais das crianças que vão ser apresentadas nessa noite, venham aqui perante o altar, aqui na frente. Os pais que trouxeram os filhos para serem apresentados ao Senhor, venham aqui à frente. E os irmãos vão estar orando aqui por todos aqueles que precisam de oração, de consolação. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados,